Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. Sintam-se todos abraçados pela espiritualidade. Com certeza preparou a casa, o ambiente para receber todos nós com muito carinho. Bem, alguns avisos. A casa atende algumas famílias, então a gente está aberto a receber mantimentos, de limpeza, para a gente montar a cesta básica para essas famílias. Quem puder auxiliar a gente agradece bastante. Uma outra situação, nós temos agora em agosto, começando uma turma nova de estudo. Ela vai ser uma turma presencial. Aqueles que quiserem participar, vir estudar com a gente sobre a doutrina, sobre o Evangelho de amor de Jesus, as vagas estão abertas. É só procurar um dos tarefeiros, dar um nome. Começa a semana que vem, né? Então, a semana que vem já começa essa turma. Tá? Então, os interessados é só dar um nome. Tá? Lembremos que nós temos também uma biblioteca, então, uma infinidade de livros da doutrina, livros para alugar, livros para vender. Então, a gente sabe que um dos caminhos para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, é justamente a leitura. Tá? Então, aqueles que quiserem, a biblioteca está à disposição. Dados os recados, vamos fechar os nossos olhos, vamos todos nos abraçar espiritualmente, vamos nos sentir ser abraçados pelos nossos amigos espirituais, formando assim um elo, um círculo de luz, de paz, de harmonia. E em comunhão, elevamos todo o pensamento ao alto, ao Pai. Pai de amor, Pai de misericórdia. Que a sua luz, Pai, possa envolver a todos os seus filhos aqui presentes, a nós, encarnados, a todos os nossos irmãos na espiritualidade. Que a sua luz possa envolver os nossos corações, possa dilatar as nossas consciências para a compreensão do tema, do assunto da palestra de hoje. Pai, abençoe o nosso propósito, que assim seja. Graças a Deus. Vamos receber agora com todo carinho a nossa querida irmã Beth. Boa noite, amigos queridos. Boa noite. É uma alegria estar aqui, viu? Com todo esse carinho, esse acolhimento, bom demais. Bom, estamos em agosto, segundo domingo, Dia dos Pais. O tema que nos foi passado, pais ante o destino dos filhos. Vocês acham que os pais têm responsabilidade, ou alguma responsabilidade ante o destino dos filhos? A opinião está dividida. Bom, a gente lê lá no Livro dos Espíritos, na questão 208, que os pais têm a missão de ajudar a evolução espiritual dos seus filhos. E aí também nos foi sugerido um livro chamado Um Desafio Chamado Família. O autor é Joamar Nazaré. E olha que interessante, ele enumera algumas funções da família. A função procriativa, aí está um bebezinho, a gente gesta os filhos. A função econômica, de sustentar os filhos. A função educativa, a função emocional e afetiva, que também é uma educação. E o Joamar escreve: educar é a base da evolução. E, se nas escolas do mundo educamos nosso intelecto, no lar educamos nossos impulsos, nossos sentimentos. Então aí entra a educação emocional, afetiva. E a outra função aqui, enumerada pelo Joamar, é a função espiritual. A Joana de Ângeles, no livro SOS Família, explica que a família é um grupo de espíritos, normalmente espíritos necessitados
desajustados, né? A gente está aqui no planeta de provas e expiações, espíritos desajustados, são esses os termos que ela usa, e que tem um compromisso inadiável de reparar as faltas nessa nova encarnação, né? Na encarnação em que estamos. E educar. Então vamos ver o que é educar. Educar vem do grego educere, que significa extrair o melhor de cada um. Então educar não é simplesmente informar, né? Passar, né? Conhecimento, mas sim, olha que interessante, permitir que aquilo que verdadeiramente somos venha à tona. Será que a gente percebe, né, que às vezes a gente não permite que os nossos filhos, nossos cônjuges sejam quem eles realmente são? Às vezes a gente não percebe isso. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. E aí, muito além de oferecer uma profissão, a verdadeira educação tem por objetivo primordial humanizar o educando, né? Então, aqui entra a educação dos sentimentos, educação afetiva. E educar é isso, tornar os nossos filhos autônomos, independentes, donos de si, equilibrados. Todas as crianças, segundo a psicologia, né, quanto menorzinhas, né, mais elas se sentem frágeis, pequenas, inferiores, porque na cabecinha delas, né, elas estão rodeadas de pessoas mais fortes, mais inteligentes. Imagina como se sente uma criança. Nem sempre a gente para pensar nisso. Quando a gente foi criança, a gente já não lembra mais, né? E aí, esse sentimento de inferioridade, a criancinha, nossa, né? Principalmente quando tem um irmão mais velho, ele é um modelo, né? O pequenininho quer fazer tudo o que o grande faz, os mesmos cursos, os mesmos esportes. Então, esse sentimento de inferioridade leva a criança a agir, a conquistar coisas, a se desenvolver. Se essa criança tem uma psique equilibrada, né, se a família trabalha para isso, quando ela conquista um sucesso, ela quer conquistar, né, para vencer esse sentimento de inferioridade que é inato, é natural. Mas quando ela alcança um sucesso, se ela está equilibrada, esse sucesso vai abrandar esse sentimento de inferioridade. Abrandando esse sentimento de inferioridade, ela vai se sentir mais confiante, né? Terá uma maior autoconfiança. Agora, a criança que tem uma psique desequilibrada, então, né, aquela criança que é muito oprimida, que é negligenciada, que é muitas vezes violentada, né? No caso dela, mesmo que ela obtenha sucesso, esse sucesso não vai abrandar esse sentimento de inferioridade. E como não abranda, acaba se transformando num complexo de inferioridade. Sentimento de inferioridade é natural, o complexo de inferioridade é algo doentio. E a gente pode ver aí, por exemplo, a diferença entre uma psique equilibrada e uma psique desequilibrada, seja de criança ou de adulto, que a gente quer filhos, uma psique equilibrada, né, com essa autoconfiança. Um exemplo, tem pessoas que têm deficiência, né? Mas elas superam, se transformam em atletas. A deficiência acaba sendo uma poderosa motivação de autossuperação. Mas há pessoas com deficiência que se sentem derrotadas. Elas não fazem nenhum esforço para melhorar a sua situação. E essa diferença de superar essa dificuldade ou de se sentir derrotado é reflexo da autoestima. Autoestima, como a pessoa se vê. Olhem, por
ajudarmos os nossos filhos a construir uma boa autoestima. Então, o complexo de inferioridade é um desequilíbrio. É essa necessidade constante, acho que muitos já conhecem pessoas assim, de batalhar por objetivos. Aí quando esses objetivos são alcançados, vamos dizer, a pessoa já está na fase adulta, esses objetivos não geram autoconfiança, mas simplesmente incentivam a continuar buscando novas conquistas, buscando reconhecimento externo, porque ela não tem esse suficiente auto-amor, ela precisa que os outros a elogiem, a reconheçam. Enquanto a pessoa que tem autoestima, ela se valoriza, ela se sente satisfeita com o seu modo de ser, com o seu modo de se expressar, com a vida que ela leva, e isso tudo leva a autoconfiança que acaba ajudando essa pessoa a ter uma avaliação mais justa de si mesma, dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes, e aí ela consegue fazer as mudanças necessárias e ela avança no seu progresso espiritual. Então, aí a questão primordial: como ajudar os nossos filhos a desenvolver uma boa autoestima? A gente quer tudo isso de bom para os nossos filhos, não é? Não quer que eles sejam aquelas pessoas neuróticas que querem conquistar o mundo e nunca estão satisfeitas. Isso é justamente o complexo de inferioridade. Então, tem um livro fantástico, pequenininho assim, escrito por um psiquiatra. Ele é o Wilmer Botura Júnior e o livro chama Filhos Saudáveis. Esse livro é fantástico. E nesse livro ele faz muitos alertas para os pais. Puxão de orelha para todos nós. Ele explica que ele é psiquiatra, né? Que há pais que de forma consciente ou inconsciente querem ter o poder sobre os filhos, sobre a vida dos filhos, sobre as escolhas dos filhos, querem controlar o filho. Mas ele fala, isso é um absurdo. A boa paternidade é tornar o filho independente, tornar o filho autônomo. Ele fala, os filhos não são solução para a solidão dos pais. Ele escreve, muitos pais querem os filhos à sua volta, sempre dependentes, com opiniões políticas ou filosóficas semelhantes e até iguais às suas. Há pais que usam a pressão assim do seu, né, tipo assim, olha, eu só vou pagar a faculdade, né, essa faculdade se você fizer essa ou aquela, né, a pressão econômica. E aí o Dr. Wilmer fala assim, infelizmente, há filhos que aceitam essas verdades, entre aspas, né, dos pais sem contestar. E isso é muito grave. Dr. Wilmer. Esses filhos não serão eles mesmos, mas quem os pais querem que eles sejam, no fundo, eles serão, quando adultos, uma caricatura dos pais, quando não, pessoas insatisfeitas com suas próprias vidas. Porque eles não irão viver as suas próprias vidas, eles irão viver a vida dos pais, e às vezes nem têm consciência de que isso ocorre. E também ele fala, o Dr. Wilmer, há pais que são frustrados por não terem conseguido isso ou aquilo, por não terem se tornado isso ou aquilo, e impõem aos filhos que sejam isso ou aquilo, que conquistem isso ou aquilo, e isso é reposição de frustração. E esses filhos passarão o bastão de revezamento, farão o mesmo com seus filhos. E o Dr. Wilmer pergunta, até quando? Ele diz, olha, nós entramos no mundo, assim, um mundo como se ele fosse um barco em movimento. Esse é o mundo quando a gente chega nele, né? Há regras que vão ficando obsoletas, precisam ser mudadas. Olha que interessante ele escrevendo. Não viemos ao mundo para conservá-lo,
mas para mudá-lo para melhor. Muitas mudanças sociais não foram conseguidas por pessoas submissas, mas por pessoas que discordaram e que forçaram a mudança do destino do barco da vida. De certa forma, foram filhos desobedientes, no bom sentido, né? E aí ele também aponta aqui, né? Se a gente fizer uma avaliação do mundo, né, nas últimas décadas, a importância dessa juventude rebelde, a semana da arte moderna, o cinema novo, os Beatles, a bossa nova. Até Allan Kardec fala sobre isso na Gênese, no capítulo 18, item 9. A geração que desaparece, os pais, né? Levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, os filhos, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. Então, não passemos o bastão da frustração, tentando controlar os nossos filhos, tentando moldar a vida deles, né, ao nosso bel prazer, mas ajudemos os nossos filhos a serem eles mesmos, a se libertarem para progredir. Libertar não significa abandonar, não. Libertar é viver junto com eles, dar todo o apoio, né, com muita alegria, mas respeitando quem eles realmente são. E outra questão, como estamos educando os nossos meninos? Hoje em dia já nem tanto, né? Mas na minha infância isso era muito corriqueiro. O filósofo Valmir Cardarelli escreveu o livro A Nobre Arte da Convivência. Ele fala que a nossa sociedade é muito violenta, tem muitos desvios sexuais, preconceitos sexuais. E ele escreve, quando muito, ocupamos-nos com os mecanismos de punição aos violadores da lei, né? Esses preconceituosos. No entanto, pouco nos ocupamos com as causas remotas dessa perturbação e perversidade. Quais são essas causas que levam a tanta violência, a tanta agressão, intolerância, preconceito, né? E aí o Valmir Cardarelli fala, é a educação machista. Então, muitos educam seus filhos para que eles sejam os melhores, para que eles sejam machos dominadores, alfa, né? Competitivos, insensíveis, preconceituosos. Acho que hoje muitas pessoas já estão mais esclarecidas, mas no passado isso era muito comum. E aí eles escrevem, nós os educamos para verem as mulheres como objetos e seres inferiores. Esse tipo de educação vem das gerações anteriores. E a gente acaba aceitando com tanta naturalidade, porque a gente não percebe que é uma educação destrutiva. A gente ensina para os nossos filhos, a homem não deve apanhar, ele tem que bater, não pode levar desaforo para casa, né? Homem não chora, não pode demonstrar seus sentimentos. Mas, escreve o filósofo, o homem que nega a sua feminilidade, a sua sensibilidade, ele vai se tornar aquele agente do bullying, da homofobia, da violência contra a mulher. E ele explica, todos nós, a psicologia fala isso, né? A doutrina espírita fala isso, Emmanuel também fala. Todos nós temos aspectos masculinos e femininos em nossa personalidade, né? Em proporções variadas. E por isso é preciso ensinar nossas crianças, nossos jovens, né? A terem compaixão, cordialidade, respeito. Né? Aí eles vão, com isso, aprender a fazer as pazes com o seu lado feminino. E olha essa frase do Valmir Cardarelli.
Nossa capacidade de vivenciar o masculino depende do quanto reconhecemos o feminino que habita em nós. E tem outra questão atualíssima, já falando, né, de educação dos filhos. Os jogos eletrônicos. Complicado, né? Hoje em dia, no Brasil, 3 em cada 4 crianças são fãs de jogos eletrônicos. E aí, a psicologia, os psiquiatras, os educadores, eles dizem que os jogos eletrônicos trazem muitos benefícios. Ó, o aprimoramento das habilidades motoras, cognitivas, né? A gente desenvolve inteligência, a capacidade de resolver problemas complexos, a tomada de decisão assim, rápida, em curto período de tempo, a coordenação de movimentos precisos, o desenvolvimento da liderança, da atenção, aprender a estratégias e também a possibilidade de criar comunidades de jogadores online no mundo inteiro. Então, são conexões globais e as pessoas trabalham em equipe, né, nessas jogadas. E mais, isso os próprios educadores dizem que os jogos podem ser ferramentas poderosas de ensino. Então, desenvolvem o pensamento crítico, a criatividade, a possibilidade de, né, nas escolas, lição de casa, de abordar temas complexos de forma lúdica, estimulante. Tem aquele jogo Age of Empires, né? É um puro jogo de história, né? Quem joga sabe, né, da história do planeta, né? Das civilizações antigas. E também esses jogos eletrônicos facilitam o aprendizado de outras línguas, principalmente o inglês, né? Porque tem as legendas, as trilhas sonoras. Também trazem benefícios para a saúde mental. Os psicólogos dizem que o jogo é como um escape, um relaxamento, uma terapia, reduz o estresse, melhora o mau humor, promove a socialização, né? Um joga com o outro. Mas, olha, essa é a questão, esse é o ponto-chave, ponto crítico. Segundo estudos lá da Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, né? As pessoas que jogam até 4 horas por dia, elas se sentem mais felizes. Podem conquistar todos esses benefícios, mas existem malefícios. Porque as pessoas costumam, crianças, jovens, até adultos, né? Costumam exagerar no tempo do jogo. Quando a pessoa joga, ela está feliz, ela libera um neurotransmissor chamado dopamina, é o neurotransmissor do prazer, da euforia. E quando ela joga, ela libera dopamina, aí ela joga mais e libera mais dopamina, e isso se transforma num vício. E a pessoa quer jogar cada vez mais. E as consequências desse abuso, né, de horas de jogo? O sedentarismo, né, que leva à obesidade, o distúrbio do sono, problemas de visão, de audição, de má postura, né, ficar sentado o tempo todo, o isolamento social, porque fica só lá na tela, né? Só com seus pares, ela interage, a perda de interesse em atividades anteriormente prazerosas, a negligência da alimentação, do estudo, das horas de sono, das horas de trabalho. Aí tem mais, esse jogador ele quer, né, sempre pontuar cada vez mais, e isso nem sempre acontece, aí gera frustração, a irritabilidade, o estresse. Por isso, os pais devem controlar o uso de videogames, aproveitar os benefícios, mas minimizar os malefícios, né? Porque os videogames não devem afetar a rotina diária dos filhos, né? As obrigações do dia a dia, os estudos, a hora da refeição, a hora do sono, os relacionamentos. E os pais
pais devem participar da vida dos filhos, se interessar pelos jogos. Olha, isso é difícil. Imagina, eu nessa filha não tenho mais filhos, só meu filho já está adulto, tem os netos, mas é difícil a gente aprender, né, a jogar com eles, mas isso seria ideal, os pais se interessarem pelos jogos, jogarem com os filhos, para conseguir uma aproximação maior com eles, desenvolver uma oportunidade de diálogo. Então, os pais devem impor realmente, né, esse horário, assim, limite de horário, mas também respeitar as crianças, né? E mais, os pais devem dar o exemplo. Eles não devem ficar noites e noites maratonando uma série na Netflix, ou então mesmo saindo lá do celular, porque ficar o tempo todo lá, eles estão dando um exemplo, né? De ficar grudado na tela o tempo todo. Então, hoje, ser mãe, ser pai, é um grande desafio. Ocorreram muitas mudanças tecnológicas, sociais, mudanças na educação. E ser pai de adolescentes, então, é um desafio maior ainda, né? O Jean Bruno Guerreiro é um jornalista que escreveu na revista Viver, Mente e Cérebro, da Scientific American, número 155. Ele explica que a rebeldia é a marca da juventude, mas a última década redefiniu o papel do pai, da mãe. No passado, o pai era a autoridade do lar. A função da mãe era cuidar, dar carinho, dar amor, né? Mas as regras familiares vêm se transformando num contrato entre pais e filhos. O que aconteceu? Diz ele, né? Essa mudança. Houve uma afetivização do papel dos pais. Ou seja, a autoridade do pai acabou se transformando num caráter afetivo. Isso que é a afetivização, unida a um forte sentimento de identificação com o filho, o diálogo, a aproximação, né? Jogar junto, né? Então, os pais se aproximam dos filhos para se identificarem com eles, mas as regras nesse contrato devem ser elásticas, corrigíveis, não pode ser regra rígida, aperfeiçoáveis, né? Mudando conforme a necessidade. E ele explica que esse desarme da autoridade do pai, se transformando nessa gestão compartilhada e contratual, né? Acabou gerando filhos mais pacíficos, mais abertos a um possível convencimento, ao diálogo. O conflito de gerações diminuiu, a contestação juvenil praticamente desapareceu. São estudos, né, que foram feitos. Tudo por conta dessa educação à base de contratos, ou seja, normas decididas 2 a 2, né? A 2, pais e filhos, né? Só que essa administração da educação por contratos não é nada fácil, porque nós não temos os modelos do passado, é algo novo, né? No entanto, hoje não se espera mais que o jovem obedeça cegamente os pais, mas que o jovem entenda o porquê o pai pede isso, o porquê o pai pede aquilo. Aí a importância do diálogo, né? Então, o ofício do pai, da mãe, né, se tornou mais difícil. Então, requer isso, essa curiosidade dos pais de buscar informação, o que está acontecendo na escola, quem são os companheirinhos, que jogos que eles jogam, né, o que está acontecendo no mundo da criança e do adolescente. Ou seja, os pais devem se interessar pelo mundo dos filhos. Mas os pais não podem confundir a sua própria adolescência que ficou no passado, que é muito diferente de hoje, com a adolescência dos filhos, porque, olha, houve muitas mudanças importantes ao longo das últimas décadas. E também os pais não podem cair no oposto, ser amiguinho do filho, de igual para igual. Você quer? Vai, né? Não, porque os pais é que têm experiência, é que têm maturidade psicológica e emocional, que têm a responsabilidade de serem
Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, Santo Agostinho escreve: os pais devem observar os germes dos vícios dos filhos. Sabe, a gente está começando a mentir, olha, está começando a roubar desde o berço. Né? Os pais precisam se dedicar a combater esses germes de vícios, sem esperar de Santo Agostinho que esses vícios lancem raízes profundas. Então, os pais devem ser como bons jardineiros, né? Arrancar os brotos daninhos à medida que aparecem na árvore. E para isso, os pais precisam estar muito próximos dos seus filhos, né? Amigos queridos, eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Fica aqui o agradecimento à nossa querida Beth, trazer assunto com tanta informação. E agora, fechando os nossos olhos, voltando a nos abraçar espiritualmente, formando novamente o elo de luz, agora com o intuito, o propósito de doarmos o que nós temos de melhor. Busquemos em nosso interior nossos melhores sentimentos, experimentos, e elevemos ao Pai, Pai de amor, que essas nossas vibrações possam se unir à sua e serem encaminhadas, expandidas a todos os nossos irmãos que se encontram em dor, seja do corpo, da alma, a todos os lares em desarmonia, aos nossos irmãos presos aos vícios, às drogas, que eles possam, de alguma forma, sentir a sua presença. Muita luz, Pai, aos nossos irmãos em situação de rua. Muita luz, Pai, aos nossos amigos, parentes. Que essa luz possa também iluminar cada cantinho dos nossos lares, nossos familiares. Que essa luz possa iluminar esta casa abençoada, a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores da assistência